Bom dia, gente. É... Tô gravando aqui meio que pra motivar a gente a aquele espírito que a gente tem lá no laboratório de todo mundo tá trabalhando junto. Aí, enfim, vou tentar mostrar aqui o que eu tava fazendo esses dias, que é a gente tava usando para classificação algumas propriedades de imagem e uma delas, que era a principal, era a dimensão fractal. E aí a gente tinha um método de calcular a dimensão fractal antes, que é basicamente a dimensão fractal é uma complexidade, uma forma de analisar a complexidade de uma imagem. A gente estava usando um método chamado contagem de caixas, que é o método básico, que é esse aqui. Que a gente estava usando já os scripts, essa formulazinha, esse algoritmozinho já há um tempo. Mas logo em seguida, depois comecei a ver os artigos que usavam esse tipo de abordagem, eu vi que o povo usava bastante o espectro de potência. E aí eu fiz esse script aqui pra fazer o cálculo da dimensão fractal a partir do espectro de potência. Só que aí o Garcia falou, quando a gente estava se reunindo, que essa era a pior forma possível de calcular a dimensão fractal. E aí ele falou que a melhor forma de calcular era pelo semivariograma. Aí eu passei uns dias aí fazendo um script que fizesse esse cálculo da dimensão fractal pelo semivariograma, que fosse otimizada também pro nosso caso, por causa de imagens grandes, porque esse método ele é bem ruimzinho de ser usado para quando você tem muito dado. Por quê? Porque ele pega cada um dos seus pixels e ele tem que calcular a diferença entre cada um dos pixels existentes. E isso dá muita coisa quando você pega um dado grande. Então, eu tive que criar uma forma de amostrar o dado e ver se realmente se eu reamostrasse as imagens, a dimensão fractal ia continuar sendo tranquila, ia ficar estável, mesmo se alterasse se eu reamostrasse demais a imagem. Enfim, acabou ficando legal. E aí, agora a gente tem três métodos de calcular a dimensão fractal. É, como eu não estou com acesso a Camobi, aí tive que testar eles nas minhas próprias imagens aqui aleatórias. Tipo, a primeira foi essa aqui de uma cratera, a segunda foi essa aqui da Terra, e a terceira imagem foi essa aqui de um tigre. E aí eu calculei a dimensão fractal pelos três métodos. Aqui no caso para a cratera, pelo método de contagem de caixa, pelo método do espectro de potência e pelo método do semivariograma. Os valores são diferentes porque os métodos definem a dimensão fractal de forma diferente matematicamente, mas ainda assim, o que a gente pode perceber é que as imagens. Aqui são as imagens, no caso, aqui embaixo, as imagens e o método. Para o método de contagem de caixas, que era o método clássico, assim, que quando você começa a estudar a dimensão fractal, é ele que você é ensinado. As três imagens são basicamente a mesma coisa. Tipo, elas são descritas pelo mesmo número. Então, isso é ruim. Porque as imagens... Você quer que a propriedade esteja ligada às imagens de alguma forma. Então, não foi muito diferente. Isso é muito por causa desse outro gráfico aqui. Que é um ponto de corte. Quando você vai fazer a medida de dimensão fractal em alguma imagem, você precisa de identificar algum número digital, algum valor de pixel, que a partir dele você vai considerar branco e a partir de baixo dele você vai considerar preto. Então, se eu fizer essa divisão do nível do nível digital, se eu fizer isso assim, a depender do valor que eu escolha para fazer o corte, eu vou ter uma diferença maior ou menor entre as imagens. E por padrão eu estava escolhendo 0.5, porque nos outros testes que eu fiz 0.5 estava sendo o melhor valor para distinguir entre imagens. Mas, olha só, aqui não é. E é difícil achar um valor que é bom aqui, porque aqui o valor bom seria 0.9. E que isso normalmente não é o certo, né? Enfim. Tá, tirando isso, essa outra dimensão fractal que a gente usava, que era pelo espectro de potência, tem uma anomaliazinha. A gente já estava usando isso. Opa! A gente já estava usando isso aqui. Só que ainda assim a anomalia é pequena, olha só. Vai de 2,9 até 3,1.
entre aquelas três imagens. E as imagens são diferentes, então é esperado que as propriedades fossem diferentes também. E ao mesmo tempo, o novo método, o método do Garcia, que tô falando método do Garcia porque é o que ele mais gosta e é o que ele viu que dá mais resultado. A tese dele fala que é o melhor método. É basicamente isso. E pelo método dele, realmente, cada uma das imagens tem um valor muito diferente de dimensão fractal. Então, isso é bom. Isso é bem bom. É um resultado interessante, porque a anomalia vai ser grande. E eu espero que a anomalia seja grande também no caso de ter uma mancha de óleo. Então, quero testar nas imagens lá da Canomobi, assim que possível, mas por enquanto já é um resultado preliminar interessante. Então, tá mostrado aí. Espero que, sei lá, vocês se motivem de alguma forma. E tamo junto.